É sempre bom estar aqui junto com vocês, falando de assuntos tão relevantes para todos nós, né, da sociedade como um todo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Bom, como todas as nossas aulas, a gente sempre abre falando um pouco de saúde mental. O que seria saúde mental? Nós vamos falar sobre doença, então nós temos que ter a noção do que é saúde. Então, saúde é o equilíbrio entre o patrimônio interno e as vivências ou exigências externas, respeitando o legal e o outro. É um termo usado para descrever o nível de qualidade cognitiva e emocional. A definição oficial da saúde possui implicações sociais e econômicas. Então, significa que para eu estar bem, minha saúde com saúde mental, eu tenho que estar bem com o mundo, né? Resguardando minhas relações afetivas, profissionais, sociais, familiares e financeiras. E agora a gente vai falar do suicídio. Então, o suicídio é um fenômeno complexo que, através dos séculos, tem atraído a atenção de filósofos, teólogos, médicos e sociólogos. Segundo o filósofo francês Albert Camus, é o único problema filosófico sério. Medo, angústia, desespero, solidão, o que levaria a uma pessoa a desistir de tudo? Teria dado tempo se a família soubesse da intenção de quem pôs fim ao próprio sofrimento? Essas são questões que sempre são feitas, principalmente quando a gente ouve falar de alguém que tentou e que conseguiu seu intento, né? Todos começam a questionar, será se teria conversado, alguém teria orientado melhor? Será se ela tinha algum problema? Não, eu nunca percebi, ela estava super bem. E eu até brinco com os pacientes quando estão na doença, né? Diz, você é excelente ator, atriz, porque as pessoas que estão em torno, elas não percebem se você não falar diretamente. Então, o suicídio seria um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente, intenção mesmo que ambivalente. Ou seja, eu penso em me matar, mas eu não queria me matar, eu só não quero ter aquele sofrimento que eu estou vivenciando, usando um meio que ele acredita ser letal. Comportamento suicida. Como é que vem o pensamento suicida, né? Então, assim, para a gente falar do comportamento suicida, ele tem nivelações que vão desde um pensar, como que falar que essa vida está pesada, como a gente escuta muito no consultório, minha vida está pesada, se eu pudesse eu dormiria e nunca mais acordaria. Se eu pudesse, eu saía andando por aí sem ter um objetivo para sumir do mundo. Então, isso já é um indício de que aquele ser está muito sofrido, né? E que esse pensamento ele pode evoluir. E aí podem ter os planos, depois tentativa e, por fim, o ato suicida. No último relatório da OMS, aponta que mais de 800 mil pessoas se matam todos os anos. E até 2020, esse número vai chegar até 1,5 milhões de pessoas irão cometer suicídio. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A cada 4 segundos, 3 segundos, uma pessoa tenta se matar. Então, imaginem, minha gente, eu nem sei quanto tempo eu já comecei, mas nesse momento, algumas pessoas já se mataram, enquanto eu estou falando com vocês. O suicídio está entre as 10 causas de morte mais frequentes no mundo. É a principal causa de morte entre os jovens de 15 e 29 anos. Em torno de 75% dos suicídios em todo o mundo ocorrem em regiões de baixa renda. E as formas mais comuns de se tirar a própria vida é pela ingestão de medicamentos, de pesticidas, enforcamento e armas de fogo. Cada suicídio tem um sério impacto em pelo menos 10 outras pessoas. Então não é só aquela pessoa que tira a sua própria vida, mas em quem está em torno também acaba sendo impactado, os familiares principalmente. Imagina um pai perder o filho por suicídio. Perder um filho já é uma dor inimaginável. Imagina perder o filho
por suicídio. É um problema grave de saúde pública, então nós precisamos falar disso, precisamos discutir o assunto, precisamos entender o que leva as pessoas a praticar tal ato. Em torno de 50% das mortes violentas são por suicídio. Na grande maioria dos países está em queda a mortalidade por suicídio, mas no Brasil, por exemplo, vem aumentando. Esse aqui é um estudo que foi feito lá em Campinas. Vejam bem, isso para cada um suicídio em 100 habitantes, outras que procuraram um atendimento de pronto-socorro, 3 pessoas tentaram se matar e não foram a um pronto-socorro. E as pessoas nem sabem. 5 outras pessoas estão planejando como irão se matar. 17 pessoas já estão com pensamento em morte. Então imagina, só uma chega até nós. As outras estão por aí, na sociedade, entre nós, sem o outro perceber que está em risco disso, né? Eu lembro que eu sou clínica também, eu trabalhava em pronto-socorro. E eu lembro muito, atendendo clínica, não psiquiatria, quando eu via uma pessoa com tentativa de suicídio, que eu ia fazer os primeiros socorros e tudo, eu escutava os enfermeiros. Puxa vida, tem gente que não tem o que fazer. Vem aqui dar trabalho para a gente, sabendo que tem tantas outras pessoas precisando da gente. E essas pessoas tirando o tempo dos outros. Olha bem isso. Não tinha noção nenhuma do sofrimento daquela pessoa que estava falando. E eu ainda nem era psiquiatra e eu já ficava com aquilo na cabeça. Aquilo ali vinha um negócio dentro de mim. Vontade de brigar. Magnitude do problema. Então, olha só. Taxa de suicídio por 100 mil habitantes em países desenvolvidos. O maior deles, Japão. Japão é o país que tem maior índice de suicídio do mundo. Mas tem outros também. Áustria, Suíça, França. Todos países bem desenvolvidos, mas a taxa também é alta por lá. Aqui a taxa de suicídio por 100 mil habitantes em países emergentes. Olha o Brasil onde está. A taxa de mortalidade por suicídio no Brasil é 5,5. Na verdade, é uma taxa baixa, levando em consideração outros países, mas em termos absolutos, acaba sendo muito alta, né? Porque a nossa população, nós somos um país populoso. Então, no Brasil, todo ano, aproximadamente 6,3 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Considerando os números absolutos, o Brasil ocupa a 8ª posição e é o líder entre os países latino-americanos. Entre 2006 a 2012, houve aumento de 10,4% em mortes. Então, em números absolutos, 12 mil pessoas se matam por ano. Por dia, aqui no Brasil, são 33 pessoas. Em todo o mundo, são 2 mil pessoas se matando por dia. Então, a psicopatologia do comportamento suicida. O que vem na mente de uma pessoa que está com pensamento suicida? Há uma ambivalência entre desejo de viver, acabar com os problemas e com a dor psíquica. Quando eu atendo meus pacientes, lógico que eu estou atendendo pacientes com psicopatologia, com doença como depressão e bipolar, que a gente sabe que são as maiores causas dentre as doenças psiquiátricas que levam ao suicídio. E uma coisa para mim é certa, né? Como os estudos também mostram, nenhuma pessoa quer morrer. Ela só não quer viver com a dor que ela está tendo, né? Porque é uma dor infernal. E eu falo com alguns familiares, está fazendo isso para chamar a atenção. Aí eu brinco, se você sentisse o que ela está sentindo de uma forma abrupta, tipo, de agora para daqui a 5 minutos, você vai ter o mesmo pensamento que ela, porque isso é doença. A doença que faz com que o pensamento mude. A intensidade de um quadro depressivo ou um quadro de transtorno afetivo bipolar em atividade como estado misto, gente,
é muito doloroso. Dá para entender por que uma pessoa pensa, por que uma pessoa planeja e por que uma pessoa tenta. Porque a dor é muito grande. A dor psíquica. Eu tenho adolescentes que chegam para mim dizendo assim, sabe, doutora, eu me corto para que essa dor aqui física diminua a dor psíquica, a dor aqui dentro. Porque é muito doloroso sentir o que eu sinto. Imagina você ter algo físico para esquecer algo psíquico. Então é compreensível. Eu lembro de uma paciente uma vez, que era até médica, que um colega meu pediu para avaliar de uma forma meio urgente, né? E ele disse assim, Aline, por favor, você precisa vê-la hoje. Aí eu disse, tá bom, então manda ela aqui para eu vê-la. Era acho que 10 horas quando ela chegou, e ela chegou com saia. E eu via que estava saindo sangue na hora, era na lateral da perna. Veio na minha cabeça logo menstruação, eu disse, não, mas na lateral. Aí eu disse, o que é que tem na sua lateral? Está sangrando. Ela disse, não, não é nada. Eu disse, você pode, por favor, levantar a saia, porque eu gostaria de ver. Estava fincado na perna dela uma chave de fenda. E aí eu perguntei, mas por que você fez isso? Aí ela virou para mim e disse, para eu chegar até você. Porque meu medo era eu ter feito uma besteira do caminho para cá. Porque a dor que eu estou sentindo aqui, ela é imensurável. Essa dor que eu estou sentindo aqui faz com que eu esqueça dela. Então, como que a gente não vai entender o quão doloroso é para uma pessoa que tem uma dor dessa e não querer ficar mais viva? Qualquer um de nós. Não só é um bipolar, um depressivo. Se nós estivéssemos no lugar deles, o pensamento seria igual. Outras questões que estão correlacionadas com o comportamento. Impulsividade. O impulso de se matar pode ser transitório e durar alguns minutos, desencadeado por eventos negativos do dia a dia. Uma característica do transtorno afetivo bipolar é a impulsividade, né? Então, a área do impulso está alterada. Então, eu brinco muito com os familiares. Pensem, muitas vezes o paciente não está lá planejando ativamente como vai fazer. Acontece um fator, ele está ali sofrido, acontece um fator externo, vem o pensamento e é naquele momento que ele quer fazer. Então é de forma impulsiva, não necessariamente planejada. Então, principalmente no transtorno afetivo bipolar, que o paciente está muito impulsivo, tem a impulsividade e vem rapidamente, principalmente quando está em estado misto. Rigidez. Os pensamentos, ações, sentimentos estão constritos. Não encontram maneiras e opções para enfrentar o problema. É um pensamento dicotômico, tudo ou nada. Visão em túnel, estreitamento das opções disponíveis. Suicídio como única saída. Então, assim, ter uma rigidez, né, de pensamento, ter inflexibilidade, é uma característica que também pode facilitar uma pessoa que tem a doença também pensar na morte e tentar chegar ao intento. Por quê? Porque ele não vê saída. Naquele momento ele acha que não tem mais o que fazer na vida dele, que chegou o momento. Então há uma inflexibilidade mental, né? E tem os fatores de riscos, né, que a gente fala, que são fatores fixos, que tem o gênero, ou seja, o homem, ele se mata mais que a mulher. A mulher tenta mais se matar que o homem, né? Então, o homem, ele é mais efetivo, né? A mulher tenta mais. A idade, hoje a gente sabe que 2 grupos etários têm mais chance de se matar. Que são quem? Os adolescentes, principalmente quando começam a doença cedo, e os idosos, né? Grupo étnico, orientação sexual, tentativas prévias, transição socioeconômica e anomia. Então, na verdade, esses fatores considerados fixos, a gente sempre, quando avalia um paciente, a gente tem que levar em conta tudo isso. Por quê? São fatores que facilitam mais aquela pessoa a tentar se matar. Fatores modificáveis potencialmente. Acesso a meios, como os médicos, né? A gente sabe que médico é uma das profissões que mais se mata.
e temos fácil acesso. Eu já perdi uma paciente, infelizmente, bipolar, ela se matou e acredito eu que foi com insulina, porque tinha insulina na casa dela. E pela história, porque ela não queria se matar, ou não queria se tratar direito, eu cheguei a interná-la várias vezes, mas aconteceu um fator, de forma impulsiva, ela possivelmente cometeu o ato. Por quê? Porque para ela, o mundo dela acabou quando disseram para ela que ela não ia poder mais ser médica, que ela ia ter que ser aposentada. E logo depois que aconteceu esse fato, tanto que ela tinha passado comigo na segunda-feira e não tinha pensamento suicida. Mas quando aconteceu esse fato, de um dia para o outro, ela acordou morta, né? Na verdade, ela não tinha uma causa outra, porque eu tive que dar o atestado de óbito e tudo mais para a família, que eles disseram, não, ela morreu, doutora. Eu tenho certeza mais do que absoluta, pela história toda, que não foi. Possivelmente ela se matou. Transtornos mentais, ou seja, 95% das pessoas que se matam são pessoas que tinham uma doença psiquiátrica, que possivelmente não foi diagnosticada ou já tinha a doença e, infelizmente, estava numa fase que não estava bem, vamos dizer assim, com tratamento adequado, o que a doença na atividade, naquela intensidade fez, ela cometeu o ato. Doenças físicas também, isolamento social, transtorno de ansiedade, desesperança e insatisfação, situação conjugal e situação emprecatícia. Então, todos esses fatores são potencialmente modificáveis. Então, se eu estou com um médico, eu sei da facilidade com que ele tem acesso ao meio. Então, às vezes, orientar a família, orientar o próprio paciente e pedir afastamento do trabalho, mas com uma proteção, né? Porque a gente sabe a facilidade. Pacientes com transtorno mental, gente, se a gente trata, melhora. Melhora. A doença é tratável. É isso que eu queria tanto que todo mundo entendesse. Pacientes que vêm com muitas tentativas, hoje têm vida normal, porque a doença está tratada. Doença bem tratada, você pode ter uma vida normal e não vai ter o pensamento. Mas o pensamento faz parte da doença ativa. Doenças físicas, então você já está, por exemplo, um bipolar, um depressivo, que acaba tendo dores. Imagina, além das dores emocionais, ainda tem uma limitação física. É lógico que isso tudo só vai potencializar todo o quadro. E em mais de 90% dos casos, como eu tinha dito, poderia ter sido feito um diagnóstico psiquiátrico. E quais são os mais comuns? Transtorno de humor, como depressão e o transtorno bipolar, esquizofrenia, abuso e dependência de álcool e o transtorno de personalidade, principalmente borderline. E aí eu brinco, né, que em relação ao transtorno bipolar, lembrem-se, transtorno bipolar, 60% dos pacientes têm abuso e dependência de álcool. Imagina quantos dentro desse aqui tem aqui. Muitos transtornos de personalidade borderline, na verdade, está dentro do bipolar, que não é diagnosticado. Porque um bipolar grave funciona como um borderline. Então, imagina que o número aqui ainda pode ser muito maior do que é dito. Porque muitos desses, com certeza, estão dentro daqui. Não está indo? Suicídio e doenças mentais. Então, assim, olha só, transtorno de humor. 35,8% dos pacientes que se matam estão aqui, dentro do transtorno de humor. Depressão e transtorno bipolar. 22,4% por uso de substância psicoativa. Maconha, cocaína, crack, álcool. Esquizofrenia, 10,6%. Transtorno de personalidade, 11%. De novo, olha só isso aqui. Isso aqui pode ser que seja bem maior do que o que está. Porque 60% dos pacientes bipolares têm abuso ou dependência de alguma substância química.
Então, falando um pouquinho do transtorno depressivo, que caracteriza-se por episódios depressivos que podem ser únicos ou que tendem a se repetir ao longo da vida. Transtorno afetivo bipolar caracteriza-se pela presença de vários sintomas e sinais que compõem o chamado episódio depressivo e maníaco ou hipomaníaco. Fatores de risco são doenças que têm como base a alteração do humor, com características que levam em consideração o tempo, que causam sofrimento e prejuízo no funcionamento global e habitual do paciente. O crescente interesse em relação a esses transtornos nos últimos anos pode ser compreendido pelo acúmulo de evidências científicas que indicam ser condições médicas mais frequentes do que se achava anteriormente e com consequências graves e complexas. Vocês viram que está tendo aquela série do Drauzio Varela, né, no Fantástico. Para mim, que vem trabalhando há muito tempo com um transtorno de humor, como eu fico feliz quando o assunto está sendo falado, está sendo divulgado, as pessoas estão falando mais. Depressão já vem falando mais, né? Agora estão começando a falar do transtorno bipolar, né? Que, na verdade, lembrem-se, eu sempre brinco com essas questões de prevalência, incidência. Olha só, não, depressão, 17% da população hoje tem depressão. Bipolar, 5 a 10%. Sendo que tem um estudo que mostrou que depois de um certo tempo, foi um estudo multicêntrico em 11 países, onde o paciente é diagnosticado num ponto zero com depressão, depois de um certo tempo, 50% deles minimamente mudaram de diagnóstico, do transtorno depressivo para o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é uma doença muito mais prevalente e bem mais impactante. Os fatores de risco na depressão. Então, sexo masculino, história familiar de doença psiquiátrica, tentativa prévia, gravidade do quadro, desesperança, ansiedade e uso de álcool ou outra droga. Com certeza, esses sintomas aqui, essas características aqui, elas potencializam o risco do pensamento suicida. Todos os pacientes mistos, ou seja, depressão mista, principalmente bipolar, têm pensamento suicida. Eu faço questão, quando eu coloco o diagnóstico, transtorno afetivo bipolar estado misto, misto tipo 2, misto depressivo, misto hipomaníaco, se tem ansiedade, álcool, desesperança, tem lá a doença com sintoma, com pensamento suicida. Muitos já com planejamento. Fatores sociais. Então, acesso aos meios, abordagem inapropriada da mídia, redes sociais, estigma associado ao ato de buscar ajuda, discriminação. Então, lembra que eu falei da história do pronto-socorro? E isso ainda acontece, viu, gente? Não foi o que aconteceu há 23 anos atrás, isso acontece ainda, né? E as pessoas ficam com vergonha. Muitos têm vergonha. E eu brinco, não tenho vergonha de falar. Um dia desse eu atendi um jovem que eu questionei e estavam os pais do lado de fora, né? E aí eu perguntei, ele olhou para mim e disse, se eu lhe falar uma coisa, você não vai falar para os meus pais? Eu disse, depende. Mas jura para mim que você não vai falar? Eu disse, se eu tiver que proteger você de você mesmo, eu tenho que falar. Porque eu tenho que proteger você de você mesmo. Então eu tenho que dividir. Confie em mim. E aí ele falou, eu tenho um pensamento, estou com isso, já pensei em fazer isso e isso. Aí eu chamei os pais. Aí eu perguntei para os pais como é que eles estavam vendo o filho. Não, só está isolado, muito triste. Eu disse, vocês não perceberam o pensamento de morte que ele tem. Como? Ele está com pensamento de morte, doutora? Não, ele só não está com pensamento de morte, ele está com planejamento. Então, olha como é difícil, né? Então, a gente precisa falar mais sobre, né? Com os nossos, quando a gente vê nosso filho mais quieto, isolado no quarto, com perda de rendimento escolar, querendo se isolar dos amigos, fiquem atentos. Ali pode estar já tendo indício de que alguma coisa não está indo bem. Isolamento ou solidão, falta de suporte social, problemas de relacionamento,
desemprego ou perda financeira. Os vínculos são fatores protetores, né, do suicídio. Aqui eu fico pensando nas pessoas que chegaram para mim com pós-tentativa, né, que muitos deles vêm, principalmente os adolescentes, depois de problemas de relacionamento. Terminou um namoro de 3 meses, tá, gente? Não é um casamento de uma vida toda. Olha a sensibilidade de um adolescente, né? Então, 3 meses de relacionamento, acabou o relacionamento, já vem um impulso. Esse jovem possivelmente já tem uma doença e que não foi diagnosticada. Esses que chegam até mim, por exemplo, como em outro colega, esse tá tendo sorte, né? Porque quando a gente vem e diagnostica, a gente começa o tratamento, esse vai ser protegido. E quantos outros não chegam em nenhum lugar? Nem no pronto-socorro. Como eu tinha falado, entre um que chega, 3 tentaram e não foram ao pronto-socorro. Outros fatores, desastres, guerra, conflito, estresse de aculturamento ou deslocamento. Então, tudo isso é considerado fator de risco. É um problema de saúde pública, né? Como avaliar o potencial suicida? Como que um médico sabe disso? Nós temos, lógico, em termos do nosso exame psicopatológico, como caracterizar e saber que uma pessoa tem o risco, né? Mas até chegar a nós, tem um caminho longo, né? E esse caminho começa na família. Como é que a família vai estar atenta para uma pessoa que é de lá de dentro e que eles não têm noção ainda de doença? Porque se o filho ou alguém de lá já tem a doença, possivelmente o médico já vai explicar, já vai orientar, ali é mais fácil. Mas muitos acontecem sem ainda terem diagnóstico, né? Então, quando tem um jovem, ficar isolado, não querer brincar como antes, começar a perder rendimento escolar, né? Às vezes com irritabilidade, melhor conversar. É melhor ficar atentos, porque isso já pode estar caracterizando a doença em atividade, uma doença psiquiátrica. Como conhecer os indivíduos suscetíveis antecipadamente? Se tem uma doença, né, psiquiátrica, isso tem que ser avaliado e já tem que ter cuidado com isso, porque um clínico perde um paciente, por exemplo, infartando um paciente de um cardiopata. Psiquiatra perde o paciente com suicídio. Fora as outras doenças que também a gente perde, né? Infarto, que também é mais... Bipolar tem muito, depressivo tem muito, né? O câncer, mas nós perdemos muito com suicídio. 60% a 70% dos pacientes bipolares, uma vez na vida, pensam em morte. 50% em média, de 40% a 50% na vida, tem planejamento, com tentativa. 20% tenta se matar. 20% se matam. Então, a história de bipolar e suicídio é muito alta, né? Com pensamento, com tentativa e com o próprio suicídio. Quando liberar um paciente pós-tentativa? Aí é onde o médico tem que avaliar com todos os critérios, né? Saber se ele tem risco, por exemplo, se tem risco de orientar a família o que fazer, como fazer, se a família tem condições, né, de cuidar daquele paciente, tudo bem, ter vigilância 24 horas, se não, nós temos que internar, né? E a internação não é porque a gente está querendo fazer mal, é porque é uma forma de protegê-lo dele mesmo. É proteção. Quando eu indico internação, eu estou querendo proteger. E muitos, né, às vezes não aceitam, os próprios familiares. Eu perdi um outro paciente que era bipolar, dependência de crack, porque eu indiquei a internação, os pais não acataram, porque eles disseram que não achavam que eu estava exagerando. Eu disse, então eu vou acompanhar o filho de vocês, eu queria que vocês procurassem outro profissional, porque eu não estou aceitando o que vocês estão fazendo e o seu filho, vocês vão perder o seu filho se vocês não levarem a sério o que eu estou falando. Isso foi em outubro. Dia 3 de janeiro, ele se matou. E, infelizmente, essa mãe e esse pai, hoje,
a culpa que eles têm, porque eles me procuraram depois para pedir desculpas a mim. Eu fiquei consternada. Imagina que situação. É triste, é difícil até lidar com isso, com a culpa daqueles pais. Então, assim, quando a gente avalia, se eu digo, olha, o risco é grande, a gente tem que internar, a gente tem que internar. É por pouco tempo. Não vai ser para uma vida toda, até o paciente melhorar. Então, não há testes ou critérios preditivos absolutos que estabeleça quem irá ou não irá cometer suicídio. É singular e muito particular. Então, você tem que conhecer a doença, conhecer todos os riscos potenciais, né? Conhecer a família, fazer um diagnóstico da família, do quanto que aquilo realmente pode ser protetor para esse paciente, para daí você tomar uma conduta. Mas se nós tomamos a conduta, é porque a gente está querendo realmente proteger o paciente. A chance de suicídio aumenta na proporção de quanto mais fatores de risco estiverem presentes. Entretanto, muitos indivíduos podiam ter um ou mais fatores de risco e não ter intenção suicida. O que faz a diferença entre decisão de vida e morte não é só a presença de fatores de risco, mas a presença de fatores protetores que fortalecem as estratégias de enfrentamento. Então, quando a gente dá o diagnóstico, quando a gente vê o risco, o pensamento, é engraçado. Por exemplo, uma coisa que eu percebo é a parte religiosa, a crença religiosa, né? Então, alguns que dizem, eu lembro de uma paciente que era espírita, disse, doutora, eu tenho um pensamento, mas eu não vou fazer nada, porque eu não quero ir para o... Como é o nome mesmo? Umbral. Eu não quero ir para o umbral. Por isso que eu não vou fazer. Mas a senhora tem que me trancar em algum lugar, porque eu estou com medo de mim. Essa semana eu atendi outra que disse, pelo amor de Deus, bota mais 2 enfermeiras perto de mim, porque o pensamento é muito forte. É muito forte, eu estou com medo de eu enganá-la quando eu vou no banheiro. Aí eu disse, não, mas você então tem que falar com ela. Você não vai para o banheiro e deixar a porta fechada. Por quê? Porque tinha uma janelinha que ela disse, eu acho que eu passo por aquela janelinha. Aí disse, olha só, o medo dela mesma. Por quê? Ela disse, o pensamento é muito forte, vem no impulso. Dificuldade na avaliação, negação das ideias suicidas, ambivalência para o suicídio, falsas providências, raiva e ressentimento, contato emocional distante, não cooperativo, comportamento difícil, senso de realidade. Bom, no nosso dia a dia a gente tem que estar dinamicamente atento a tudo isso, né? Eu lembro lá no Hospital das Clínicas, uma vez eu atendi uma moça, aí o residente chegou para mim e disse, doutora Aline, ela tentou se matar. E o que é que a gente faz? Aí eu fui avaliá-la junto e o residente sofrendo. Ai meu Deus, o que é que a gente faz? Eu fui lá com ela, né? Com ele. Aí eu vi que ela estava manipulando o meu paciente, o meu residente. Aí eu disse, como foi que você fez? Aí, lógico que a gente tem critérios, tá, gente? Isso não é para vocês, isso é pra gente. E eu vi que ela disse, eu fiz um risco aqui no meu braço. Aí eu olhei, eu disse, tá, então nós vamos interná-la. Não, doutora, não precisa não tô mais com esse pensamento. Eu disse, não, mas você vai ser internada. E eu internei. Mas eu internei porque nós não estamos brincando. Isso é uma coisa séria. Eu internei, no outro dia liberei. Mas eu internei. Por quê? Porque ela tinha que saber da importância, da seriedade do assunto, né? E ela teve medo, porque eu internei, por causa do filho, que era um policial, e se ele vai me matar. Quer dizer, então você tem que ter muito cuidado com o que você fala aqui, né? Porque tudo tem consequência na vida. Então, a gente tem que ter muito critério, percepção, entendimento da doença, né? Entender tudo isso. Tem pacientes que, na verdade, a maioria fala, né? A maioria fala, mas tem de tudo. No mundo tem de tudo, né? Risco iminente de suicídio. Então, o atendimento do paciente deve incluir identificação do transtorno psiquiátrico associado ou doença física ou evento estressante, né? Estratificação de risco, se é alto, médio, baixo, para definição do local de tratamento adequado, definir tratamento inicial medicamentoso e ou psicoterápico, realização de internação de intervenções que visam a incrementar a adesão posterior à conduta escolhida
e encaminhamento para internação psiquiátrica ou ambulatório de saúde mental. Então, vendo tudo isso, o risco iminente, aí é onde o profissional tem que tomar todas as devidas precauções, né? Então, assim, toda semana eu tenho pelo menos 2 a 3 pacientes com pensamento de morte, planejamento, ideação no meu consultório, né? Então, e isso eu chamo a família, oriento a família, digo a eles, e a escola? Então, vamos continuar na escola, então a escola tem que saber, tem que ter vigilância, então, tem que ser cuidadoso, né? E não pensem que aqueles que falam, não tentam. Porque muitos dos pacientes que se mataram, eles já tinham tentativas prévias. E muitos já falaram, porque às vezes o falar é o pedido de socorro, né? Então, muitos ficam com raiva. Eu já vi familiares com raiva, né? Quando, puxa, ter que ir no hospital 3, 4 horas da manhã, sem ter a noção disso, mas seu filho, se ele fez isso, é porque ele está sofrendo. Não, ele quer chamar a nossa atenção. É como se interpreta a situação. Número de perdas de vidas, perdas de anos de experiência de vida, perdas de anos de vida produtiva, custos com cuidado de saúde, morte prematura e desajuste familiar, custo legal e qualidade de vida. Então, olha quanta consequência existe, né, com o suicídio para uma família. Uma mãe que se suicida deixando filhos, né? A questão financeira envolvida, questões hospitalares, tudo, absolutamente é caro isso. É custoso, psicologicamente falando, financeiramente falando, é um custo alto para a sociedade. Ideias e tentativas são mais comuns em mulheres e suicídios são mais comuns em homens. Então, 15 a 19 anos é 5 vezes maior. A tentativa conferindo um risco muito mais elevado nos homens, 30 vezes, e um risco menos elevado para as meninas. Entre 1/4 e 1/3 das vítimas tem tentativa prévia. Então, assim, o paciente, ele avisa. Quando a gente vê um paciente com tentativa, a gente tem que estar em cima, avaliando psicologicamente, psiquiatricamente, vendo a medicação, vendo o diagnóstico do paciente. Eu peguei uma menina essa semana que ela teve 33 tentativas de suicídio. E não foram tentativas bobas, tanto que a última ela ficou na UTI durante 6 dias. Foram só esse semestre 6 internações em hospital. Então, assim, eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, ela ainda não morreu, essa menina tem que ter uma grande função na sociedade ainda, né? E aí eu vi, na verdade, é um transtorno bipolar, em estado misto. Desde que ela está sendo tratada, ela está tomando antidepressivo, com estado misto. Ou seja, ela continuava atentando, porque a doença continuava ativa, né? Transtorno bipolar com estado misto, com o uso de antidepressivo, pode ser um fator desencadeante dos pensamentos, da mistagem, manutenção dos sintomas. Entendeu? Então, assim, o diagnóstico é muito importante, o tratamento também. Então, os transtornos depressivos são os mais importantes. Mulheres têm mais depressão em relação aos homens. Em homens, sobretudo adolescentes mais velhos e adultos jovens, o abuso de substâncias é muito importante. Aproximadamente 1/3 dos suicídios masculinos tiveram transtorno de conduta junto com depressão, ansiedade ou abuso de substância. O abuso de substância está mais fortemente associado às tentativas do que com as ideias. Orientação sexual. Estudos epidemiológicos encontraram risco aumentado 6 vezes de comportamento suicida não letal para jovens homossexuais e bissexuais. A orientação sexual homossexual referida também exibiu significativamente maiores taxas de outros fatores de risco de suicídio, como abuso de drogas. Depois de ajustar esses riscos, o efeito da orientação homossexual permaneceu, mas foram substancialmente mediados pela depressão, abuso de álcool, história familiar e tentativas. História familiar de comportamento suicida aumenta o risco de suicida. Nem toda pessoa que se mata tem depressão, já se falou um especialista. Eu, na verdade, quando eu vi essa frase, eu coloco até para estimular a gente a pensar.
Talvez eu tenha um viés, porque os pacientes que vêm para mim são pacientes com transtorno de humor. Porque, para mim, todos que vieram para mim com histórico de pensamento, de tentativa ou planejamento e o pensamento, na verdade, são todos pacientes com doença psiquiátrica. Então, eu diria que quase 100% dos pacientes, como hoje já se fala sobre isso, 96% dos pacientes que tentaram, que se mataram, são pacientes com doença psiquiátrica. História familiar de comportamento suicida aumenta o risco. Parentes de primeiro grau de suicídio têm o dobro de risco da população geral. Gêmeo idêntico tem risco aumentado em 11 vezes. Outros fatores, divórcios dos pais, problemas na escola, o efeito Werther, que a Alexandrina vai falar melhor para vocês. Fatores protetores, coesão familiar, religiosidade. E aqui estratégias de prevenção que podemos fazer, né? Como essa Suicide Awareness Curriculum, que isso é feito nos Estados Unidos, treinamento de habilidades, rastreamento, treinamento de conselheiros, intervenção na crise e pós-venção, educação pela mídia, sistema de saúde e tratamento. Todos esses pontos aqui são pontos que a gente deveria trabalhar para cuidar, né, de quem tem a doença e de quem pensa. E principalmente entendendo que, gente, quando eu sempre falo para os meus pacientes, vai passar, porque passa. Naquele momento, é um momento da doença ativa, que é muito doloroso, mas o pensamento passa e as coisas melhoram. Na verdade, eu acabei aqui minha aula, mas eu vou só terminar dando para vocês, lendo para vocês um paciente que me mandou essa semana isso aqui. É um menino que chegou para mim com 13 anos de idade, com transtorno afetivo bipolar. Com 9 anos de idade, ele foi diagnosticado com TDAH e depressão. Começou o uso de antidepressivo, junto com psicoestimulante, chegou para mim com tentativas e com pensamento homicida. Espera ainda. E aí, pela gravidade do caso, eu tentei medicação. Ele ficou muito sedado com a clozapina, que foi uma medicação que eu vi que os outros não seguravam. E aí eu indiquei CT. Ele fez 23 sessões de eletroconvulsoterapia. E aí ele me mandou essa semana esse texto, e eu queria dividir com vocês. Escreva essas palavras após muito tempo de tratamento contra a bipolaridade. Toda vez que olho para o meu braço esquerdo, vejo a cicatriz, ou melhor, como achamos, tatuagem de uma longa história. 15 anos ele está hoje, viu, gente? Causado pela depressão. Nunca penso em arrependimento, mas sim uma lição aprendida, pois quando as olho, penso em o que eu teria perdido se isso tivesse ido mais a fundo. Todas as melhoras que eu não haveria visto em minha vida, os amigos que eu nunca teria tido e, mais importante, o sorriso em meus pais que eu nunca teria imaginado de ver. Sempre que a doutora dizia que isso ia passar, eu duvidava, porque a dor que eu tinha parecia impossível que um dia passaria. Mas ela tinha razão. Passa. Agora deixa a todos os bipolares essa mensagem. Espere, uma hora tudo dará certo. Eu não imaginava também que as coisas chegariam como estão agora. Mas esperei e agora estou aqui de pé, realizando tudo que achava impossível que chegaria um dia a realizar. Esse menino foram 6 tentativas de suicídio, né? Então assim, passa. Tratando direitinho, passa. Eu queria dividir isso com todos vocês. Obrigada.